Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, muito bem-vindos. Cá estou eu para mais dicas, comentários, avaliações e análises dos heróis que estão a sair no jogo Midwars and Puzzles. Desta vez vamos falar sobre o novo herói da quinta temporada, ou seja, da Invocação de Sonho, que tem um novo herói atribuído, neste caso até uma heroína, de nome Loey. Então, uma informaçãozinha adicional, quem foi Loey? Loey vem da mitologia europeia, ou seja, do norte da Europa, mais propriamente da Finlândia. Ela era considerada uma figura central da mitologia finlandesa e era conhecida como matriarca e rainha de Pohja, é assim, acho que é assim que se diz, Pohja, que é uma terra mítica no norte. Ou seja, ela era considerada como uma bruxa muito poderosa que era ligada, digamos, ao frio, à escuridão e à morte. Portanto, vem da mitologia finlandesa esta heroína, de nome Loey, e então vamos falar aqui dela sobre o jogo. Ou seja, como vocês verificam, ela é de elemento de gelo, cor azul, bruxa do inverno, cá está, a menção precisamente ao que eu vos disse, que na Finlândia ela é considerada como uma bruxa poderosa, graficamente bastante bem conseguida, sem dúvida, possui 829 de poder elevado, na linha dos heróis com poder aí mais elevado. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblema nenhum. Depois, com a emblemagem, este poder irá ser aumentado. Vamos ver aqui a sua classe, ela é da classe Patrulheiro, subclasse número 1, Perseguidor Sombrio. Possui a sua fonte, como todos os heróis da quinta temporada, que se chama Guardião da Paisagem Onírica, e existem bónus para esta família. Ou seja, quando o lançador usa a sua habilidade especial, existe a chance de 20, 25, 30 ou 35% de as pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas. Portanto, aquelas pedras que existirem em maior número, a cor que existir em maior número, há a possibilidade de ficarem encantadas. E quando essas pedras forem encantadas, forem combinadas, o seu dano será aumentado em 50%. As mesmas possibilidades são no modo defensivo. Portanto, isto é no modo ofensivo e no modo defensivo existem as mesmas possibilidades. Eu já expliquei noutros vídeos o que é o modo ofensivo e o que é o modo defensivo. Basicamente, o modo ofensivo é quando nós estamos nós próprios a jogar com o nosso jogo. O modo defensivo é quando nós colocamos uma equipa, quer na guerra, quer a defender o castelo, quer em algum evento, e depois nós estamos online ou offline e vêm outros jogadores a atacar a nossa equipa. Portanto, isso é o modo defensivo. E o modo ofensivo é quando nós estamos nós próprios a jogar com os nossos jogos, com os nossos heróis. Portanto, fica então assim basicamente esclarecido o que é o modo ofensivo e o modo defensivo. Existe também a particularidade destes heróis, que desta família, eles aumentam em 2 turnos extra as fases que têm limitação de turnos. Como vocês sabem, as fases lendárias todas elas têm limitação de turnos, ou seja, têm um determinado número de turnos para se concluir. É claro que às vezes torna-se difícil, quando até não temos assim uma equipa ainda demasiado forte, e torna-se difícil até concluir os turnos naquele número de jogadas, não é? E temos que estar a usar itens, ou às vezes até com os itens não se consegue. E então estes heróis têm a particularidade de aumentar em 2 turnos extra essa limitação de turno. Portanto, se o turno exigir 20 jogadas, portanto, ela passa a 22 por cada herói desta família que vocês levarem, ou seja, cada herói da quinta temporada aumenta em 2 turnos extra. Tem aqui esta habilidadezinha, chama-se as Runas do Sonhador, que aumentam a velocidade de geração de maná. Portanto, estas pedras, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento do herói, ou seja, ela é azul, depois de vocês combinarem 20 pedras azuis, irá então aparecer a famosa Runa do Sonhador. E esta Runa do Sonhador, ela irá aumentar a velocidade de geração de maná de todos os aliados em 15% durante 3 turnos. Portanto, acelera a produção de maná dos nossos aliados durante 3 turnos em 15%. Isto é no modo ofensivo. No modo defensivo é quando este herói for atacado 5 vezes
irá aparecer então essa runa sonhador, e que também faz o mesmo efeito, que aumenta a geração de maná em 15% durante 3 turnos. Portanto, quando nós atacamos é o modo ofensivo, quando nós estamos no modo passivo é quando é atacada 5 vezes. Portanto, fica então aqui a explicação. Vamos ver que o seu ataque possui 765 de ataque, um ataque relativamente baixo, 772 de defesa, uma defesa mais alta, 1416 de saúde. Como verificam, a sua defesa mais alta que o seu ataque, mas não muito, ou seja, relativamente equilibrado, mas a tender um pouquinho mais para a defesa. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, que é sempre mais importante, chama-se Congelamento Mais Profundo, é de carregamento de maná rápido, e o que é que faz? Causa 420% de dano ao alvo e dano menor aos inimigos próximos. Ou seja, ela tem um ataque até muito forte, de 420%, em 3 alvos, sendo aquele que nós selecionarmos, tem o ataque mais poderoso de 420. Os que estiverem ao lado têm um ataque mais fraco, mas não deixam de ser atacados também, mas com menor potência. Vamos ver aqui, todos os alvos que receberem o dano recebem 35% menos de defesa por 3 turnos, ou seja, ela provoca uma baixa de defesa de 35% por 3 turnos, o que também é importante porque quando nós baixamos a defesa do adversário, é claro que depois fica mais fácil e provoca mais dano, tanto as pedras como as habilidades especiais dos nossos aliados, porque é isso mesmo, a defesa fica mais baixa, ficam mais frágeis e nós conseguimos dar muito mais dano depois nesses heróis que tenham a defesa baixa. Depois disto, todos os alvos que sofrerem dano terão 25% de redução de generação de maná durante 3 turnos. Portanto, ela provoca uma redução da produção de maná, ou seja, atrasa a produção de maná dos seus inimigos que atingir durante 3 turnos. Portanto, em 25%, ou seja, um quarto de maná, ela reduz em um quarto a generação de maná durante 3 turnos. Portanto, ou seja, eles não vão ativar tão rapidamente porque ela atrasa esse processo. Depois diz, se o alvo tiver 2 ou mais efeitos negativos, o efeito de habilidade muda para, ou seja, se o alvo que ela atingir tiver alguns efeitos, neste caso 2 ou mais efeitos negativos, portanto atenção que têm que ser efeitos negativos. Esta habilidade muda para o seguinte, causa 420% de dano ao alvo e causa metade do dano a todos os outros inimigos, portanto neste caso já vai atingir todos os inimigos com metade do dano dos 420, e todos os alvos que receberem dano recebem 35% menos de defesa por 3 turnos, ou seja, neste caso, expande, digamos, a redução de defesa por todos eles durante 3 turnos. E depois diz também, todos os alvos que sofrerem dano serão a 25% de redução na regeneração de maná durante 3 turnos. Basicamente é o seguinte, ou seja, se o alvo que ela atingir tiver 2 ou mais buffs negativos, ela atinge todos os inimigos que estão no tabuleiro na parte contrária. Portanto, em vez de serem só 3, passa a serem todos atingidos com estes efeitos. Portanto, há que ter atenção a este pormenor. Se vocês quiserem tirar o máximo partido deste herói, tentem atingir um herói que tenha 2 ou mais efeitos negativos presentes, porque assim ela irá estender a sua habilidade especial a todos os inimigos presentes no tabuleiro. Portanto, estamos aqui perante uma heroína que, na sua análise global, tem um ataque forte, que ataca 3 ou mais inimigos se, como eu vos disse, atingir um herói que tenha 2 ou mais buffs negativos. Portanto, tem um ataque forte e, além de ter um ataque forte, ela tem a possibilidade de reduzir a defesa dos adversários e também reduzir a produção de maná dos adversários. Portanto, são aqui os 3 vetores principais que a Loui faz aqui no jogo. Neste caso, eu até
é daqueles heróis que tem esta exceção. Eu neste caso até aconselharia aqui a emblemagem na parte ofensiva, visto que ela tem um ataque forte. A defesa também não está fraca, a defesa até é razoavelmente boa. Portanto, eu neste caso até aconselhava aqui a emblemagem na parte ofensiva, para que o seu ataque ainda fique mais forte. Porque ela já tem um ataque forte e se nós a utilizarmos bem, ela ataca todos os inimigos que estão presentes no tabuleiro. Além de baixar a defesa, ela também reduz a produção de maná dos inimigos. Portanto, uma excelente heroína para vocês terem. No meu ponto de vista, como vos disse, a emblemagem na grelha de talentos apanharem tudo o que é espada até ao final, apanhar o máximo número de espada. Isto, na minha modesta opinião. É claro que pode haver opiniões contrárias e serão válidas na mesma, portanto, isto é a minha modesta opinião. Portanto, na minha opinião, apanhar aqui as espadas e tornar o seu ataque mais forte. Quanto à colocação na equipa, sem dúvida, esta heroína tem que atuar na esquerda da vossa equipa, porque para que, quando ela baixar a defesa, algum herói que esteja à sua direita já usufruir desta redução de defesa, para que depois dê mais dano ainda do que é o normal. Portanto, uma heroína que também, se vocês não tiverem melhor, pode servir para Titã, porque baixa a defesa geral, neste caso é uma defesa geral, que é para todas as cores, não baixa muito, porque é em 35%, mas já é alguma coisa. 35% é melhor do que nada, não é? Mas se vocês tiverem um herói que baixe mais a defesa, quanto mais baixa a defesa, tanto maior, no caso dos titãs, tanto melhor e o efeito, porque depois dá muito mais dano. Mas se não tiverem nenhum herói que baixe defesa, ela realmente já cumpre esse papel de baixar 35% de defesa dos adversários. Portanto, como eu vos disse, emblemagem na parte ofensiva, colocação na equipa, à esquerda, no canto esquerdo da vossa equipa, será o sítio ideal para a Loey atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8, de 0 a 10, vou dar um 8 aqui à Loey. Poderia dar mais se, porventura, por exemplo, ela baixasse mais a defesa ainda, ou se aqui a regeneração de maná fosse mais forte do que é. Mas ela, digamos, é completa, é uma heroína que é equilibrada, que faz 3 coisas básicas, como eu vos disse: ataca bem, baixa a defesa e provoca uma redução de maná. Como é uma equipa, como é uma heroína completa, é assim, eu vou dar um 8 de 0 a 10 a esta heroína. Espero que consigam esta ou outra igual, como vocês queiram, né? Está difícil, mas vamos ter sempre esperança. Então fiquem então com este apontamento. Quero agradecer a todos a visualização do vídeo. Espero que tenham a sorte de conseguirem estes ou outros heróis que tanta falta nos fazem e tão difíceis estão de conseguir. Até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem sempre com o canal do Boss.